Olá meninas! Hoje nós vamos falar especificamente da boneca Tilda. Eu sei que você, como eu, é apaixonada por ela. E é claro que ela tem os seus segredinhos na confecção para que fique linda como ela é. Eu acredito que, como eu, você na hora de encher, na hora de fazer o cabelo, tem suas dificuldades. Quando a gente vai encher e o pescoço começa a dobrar e não tem o que resolva? Tem sim, eu vou te ensinar. Para isso, você fica ligada aqui e me conta, além do pescoço que dobra, que fica franzidinho ali, que não tem solução, o que você tem mais dificuldade? Para que eu possa preparar para você aulas que tire as suas dúvidas, que esclareça e mais, que te ensine a resolver esses problemas. Então me conta aqui embaixo nos comentários para eu poder te ajudar. Então, hoje a gente vai bater um papo bem bacana a respeito da máquina de costura. Eu não sei qual você tem aí. Eu já trabalhei com várias, mas o que eu quero te contar é o que muda em termos de regulagem, de como você vai preparar a sua máquina para costurar a boneca. É aí que a gente vai estar falando a mesma linguagem para que a sua boneca fique tão bem feita quanto a minha. Então, muita gente sonha, né? Eu também pensava assim antes de ter, com uma máquina eletrônica, que a gente aperta o botãozinho, não depende do pedal e ela vai resolver os seus problemas. Na verdade, não é assim. A máquina, quando você usa só o botãozinho ali, eletrônico, para fazer com que ela trabalhe sem o pedal, na minha opinião, ela oferece mais dificuldade. Por quê? Quando a gente usa o pedal, você está trabalhando com o seu pé lá embaixo e você tem as duas mãos livres para cuidar da posição do tecido, qualquer ajuste que você tenha que fazer aqui em cima. E quando você vai parar, você simplesmente levanta o pé, é automático. E quando você coloca a máquina no botãozinho aqui, a sua máquina eletrônica, e diz, vou costurar e a hora que eu precisar eu aperto. O nosso reflexo, quando você quer parar, até que você vai com a mão, ela demora e ela vai acabar fazendo mais alguns pontinhos do que realmente onde você queria parar. E isso é a desvantagem em relação a trabalharmos com o pedal. Sua máquina eletrônica, ótimo. Coloque lá o pezinho, vamos usar o pedal e a dica que eu dou, trabalhe descalça. O pedal você pode colocar uma estrutura aqui embaixo para que ele não escorregue, que ele fique firme. E quando nós trabalhamos descalça, qual que é a vantagem? A nossa sensibilidade de velocidade e para parar é muito maior. É a mesma coisa que você imaginar, vou usar um tênis, o tênis tem um solado grosso e ele vai impedir boa parte dessa sensibilidade. Já o pé, você tá com a pele ali, e a pele, a sua sensibilidade é muito fina, então nós vamos trabalhar assim. Faz muito tempo que eu trabalho assim, tanto para boneca quanto para quiltar, a vantagem é enorme. Faz um teste, pega uma boneca para fazer uma curva e trabalha com o pedalzinho. Quando você quer parar, você automaticamente levanta. E se a curva for muito dificuldade, muito pequenininha, ou uma quina muito pequena que você quer chegar bem próximo a ela para depois virar a máquina, vai aqui, ó, com a sua mão devagarinho. Outra dica. Sempre, quando você parar a costura, a agulha ela tem que ficar posicionada para baixo e não para cima. A minha máquina tem essa opção de
Sempre que eu parar, eu vou deixar a agulha posicionada no tecido, dentro do tecido. Se a sua não tiver, quando você parar, antes de levantar o calcador, você vai aqui e vai baixar o pezinho para depois levantar o calcador e fazer o que você está precisando naquele momento. Não levante tudo com a agulha para cima, porque vai ficar tudo solto, você não consegue posicionar no mesmo lugar mais. E se conseguir, vai ser bastante esforço, um tempo demandado muito maior, ok? O que mais que nós vamos falar? Especificamente para costurar boneca. Como que eu trabalho com o comprimento do ponto? Eu trabalho na minha máquina, eu fiz vários testes, o comprimento do ponto no 1. Normalmente, para uma outra costura, a gente trabalha com 2,5, 3. Por que no 1? Por que no 1? 1 ou até 1,5, no máximo 1,8, dependendo da sua máquina. Eu tenho alunas que chegaram à conclusão que o ponto ideal para a máquina dela era 1,4. A minha, o 1 é perfeito. O tecido que a gente costura para boneca, normalmente ele é tricoline. Ele, salvo exceções, quando você coloca uma camada a mais que tem um volume maior de rendas, ou renda de algodão que é mais grosso, pode ser que você precise aumentar um pouquinho. Mas é um pouquinho, gente. Nunca chegar no 2. A extensão do ponto. O que é a vantagem disso? Principalmente na hora de fazer curvas. As bonecas, especificamente as tildas mais ainda, quando nós vamos fazer uma curva, por exemplo, da mão ou do pescoço, enfim, a gente precisa com que o ponto seja pequeno. Caso você saia um pouquinho do risco, ele permite você voltar. Se o ponto é grande, ele vai fazer um ponto tão distante que você não consegue voltar. Você vai ter que tirar e desmanchar. Essa é a vantagem. Faça o teste. Eu vejo da seguinte forma, não aprendi dessa forma, eu descobri isso fazendo. E o que vai te dar essa segurança? Você treinar. Não existe maneira nenhuma de fazer boneca ou qualquer outro artesanato sem treinamento. Nós vamos precisar treinar. Quanto mais você treinar, mais você vai ficar próximo da perfeição. Perfeito ninguém é, mas a gente trabalha muito próximo disso, com uma qualidade muito boa. Então treina, regula a sua máquina, pega um retalhinho, regula lá com o ponto pequeno, veja a distância desse ponto. Se você precisar para treinar, coloque a linha na cor diferente da cor do tecido. Pega um tecido só para treinar. A vantagem do treino é que você vai verificar o que fica melhor, o que não. Quando você está com uma linha numa cor diferente, você visualiza melhor como você está costurando, como você está executando essa curva. Faça esse teste. Outra dica, nós precisamos manter a máquina limpa e lubrificada. Lubrificada no lugar certo. Se você não sabe qual é o lugar que você tem que colocar óleo na sua máquina, entra na internet, não tem um manual. Na internet você encontra o manual de todas as máquinas, mesmo máquinas mais antigas, e você vai descobrir. Caso você não descubra por aí, entre em contato com a assistência técnica da marca da sua máquina e descubra qual que é o lugar de colocar o óleo. Isso é bem importante. E a limpeza, para que não fique aqueles fios, aquela poeira do tecido, que o tecido faz muita poeira. E quando a gente vai costurando, ele vai soltando resíduo e ele danifica a sua máquina. Se você mantiver ela limpa, você não vai ter problema. O que mais que eu tenho para te contar? Quando nós trabalhamos com o ponto entre 1 e 1,5, a extensão do ponto, o comprimento do ponto, para costurar a boneca,
além da facilidade nas curvas, ele também vai te dar uma vantagem que, na hora de encher com a fibra a sua boneca, ela não vai estourar. Isso é muito comum quando o ponto é grande, você começar a encher e abrir a costura e você ter que parar, tirar a fibra que você já colocou e voltar para a máquina. Quando o ponto é pequeno, não vai acontecer, porque ele vai te dar uma condição de encher melhor, sem que estoure. E outra vantagem, quando você faz retrocesso em boneca por as peças serem pequenas, normalmente faz um bololô ali na máquina e ele não anda. Com o ponto pequeno você dispensa o retrocesso. É só o ponto pequenininho, ele vai dar a sustentação que você precisa. Isso facilita muito o dia a dia. Testa aí para você ver e depois me conta. Eu tenho certeza que você vai aproveitar essas dicas e a gente juntas vai conversar a respeito de boneca e trabalhar cada vez mais.